Em uma cidade esquecida do sul dos Estados Unidos, chamada Amber Hollow, no auge da Grande Depressão de 1933, a vida era tão dura quanto o solo rachado sob o sol inclemente. No centro da cidade, erguia-se a penitenciária Ash Ridge, um monstro de pedra cinzenta onde os condenados aguardavam seu destino. Era lá que Samuel, Sam Carter, um carpinteiro de 38 anos com mãos calejadas e um coração inquieto, trabalhava como chefe dos guardas do Corredor da Morte, conhecido como o Caminho das Cinzas, por causa do chão de linóleo desbotado, que lembrava cinzas espalhadas. Sam era um homem de fé vacilante, criado em sermões de domingo, mas marcado pela perda da filha pequena, Ellie, para uma febre anos antes. Sua esposa, Ruth, mantinha a casa com um sorriso frágil, mas o luto os afastara. No trabalho, Sam lidava com a rotina sombria de escoltar homens até a cadeira elétrica, apelidada de faísca velha. Ele tentava tratar os prisioneiros com dignidade, mas o peso das execuções o consumia. Cada homem deve uma morte, ele murmurava. Mas por que sou eu quem cobra? Em uma noite úmida de agosto, um novo prisioneiro chegou ao Caminho das Cinzas. Seu nome era Elias Boone, um homem negro de estatura imponente, com olhos que pareciam carregar o peso de 1000 histórias. Elias fora condenado pelo assassinato de 2 irmãs, filhas de um fazendeiro rico, encontradas mortas em um celeiro incendiado. A cidade, envenenada pelo racismo, não hesitou em apontá-lo como culpado, apesar das evidências frágeis. Elias, porém, era calmo, quase etéreo, e falava pouco, com uma voz grave que parecia ecoar de algum lugar além deste mundo. Sam notou algo estranho em Elias desde o primeiro dia. Durante uma inspeção, quando um guarda cruel, Vernon Pike, bateu em Elias por olhar torto, o prisioneiro apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "A dor não é o fim." Mais tarde, Sam viu Elias tocar o ombro de um prisioneiro idoso, Amos, que sofria de dores crônicas. No dia seguinte, Amos caminhava sem gemer, jurando que o gigante tirou o fogo dos meus ossos. Sam, cético, atribuiu aquilo à imaginação, mas uma semente de dúvida foi plantada. O Corredor da Morte era um microcosmo de tensão. Além de Elias, havia outros prisioneiros. Jimmy Lobo Tate, um ladrão de bancos com um riso nervoso. Clara Voss, uma mulher rara no bloco condenada por envenenar o marido. E Reuben, um jovem que matara em um assalto e agora passava os dias desenhando pássaros em pedaços de papel. Vernon Pike, o guarda sádico, aterrorizava a todos, especialmente Elias, a quem chamava de monstro. Sam tentava conter Vernon, mas a influência do guarda, sobrinho de um juiz local, limitava suas ações. Para aliviar a tensão, Sam criou o Jogo das Cinzas. Ele dizia aos prisioneiros que cada dia bem vivido no corredor, sem brigas, com pequenos atos de bondade, os aproximava de uma redenção invisível. "Não é a faísca velha que decide quem você é", ele dizia. "É o que você faz antes dela." Para Reuben, Sam trouxe lápis. Para Clara, um livro velho. Para Elias, ele permitiu que contasse histórias à noite. Elias falava de um lugar onde as chamas não queimam, mas iluminam, e sua voz acalmava até os corações mais duros. Ruth, visitando Sam na prisão, percebeu a mudança nele. "Você está diferente", ela disse. "É aquele homem, não é? O que dizem que ele faz?" Sam negou, mas não pôde ignorar os sinais. Certa noite, durante uma crise de enxaqueca que o fazia ver estrelas, Elias tocou sua testa. A dor sumiu e Sam sentiu uma onda de calor, como se uma luz o atravessasse. Assustado, ele confrontou Elias. "O que você é?" Elias apenas sorriu. "Sou só um homem, Sam, mas às vezes Deus empresta um pouco de sua luz." A notícia dos milagres de Elias se espalhou. Clara, que sofria de uma tosse incurável, parou de tossir após Elias segurar sua mão. Jimmy Tate, que tinha pesadelos constantes, dormiu em paz depois de uma conversa com ele.
Até os guardas, exceto Vernon, começaram a respeitar Elias. Mas a cidade de Amber Hollow não queria milagres. Para eles, Elias era uma ameaça, um símbolo de tudo que temiam. O juiz local, pressionado pela elite, exigiu que a execução de Elias fosse antecipada. Sam, dividido entre o dever e a consciência, começou a investigar o caso de Elias. Com a ajuda de Ruth, que trabalhava como secretária na prefeitura, ele descobriu inconsistências. O incêndio no celeiro fora causado por um lampião quebrado, não por Elias, e um capataz da fazenda conhecido por odiar Elias sumira após o crime. Sam confrontou o juiz, mas foi ameaçado. Quer perder tudo, Carter? Ele é culpado porque nós dizemos que é. Enquanto isso, no corredor, Elias transformava o jogo das cinzas em algo maior. Ele incentivava os prisioneiros a ajudar uns aos outros. Reuben dava seus desenhos a Clara, que escrevia poemas neles. Jimmy dividia sua ração com Amos. Até Vernon, em um momento de fraqueza, confessou a Sam que temia o vazio de sua própria vida. "O que ele faz com a gente?" Vernon murmurou. "Porque eu sinto ele mesmo estando tão longe." A data da execução se aproximava, e Sam planejou um ato ousado: levar Elias à casa de uma menina local, Lily, que estava morrendo de leucemia. Sob o pretexto de uma inspeção externa, Sam e 2 guardas leais, Ben e Marcos, tiraram Elias da prisão à noite. Na casa humilde de Lily, Elias segurou as mãos da menina. Uma luz suave emanou dele, e Lily, que mal falava, riu pela primeira vez em meses. Mas Vernon, desconfiado, os seguiu e alertou as autoridades. No caminho de volta, uma emboscada os aguardava. Vernon atirou em Elias, ferindo-o no ombro, mas Elias, com uma força sobrenatural, acalmou a situação pedindo: "Sem mais sangue." De volta ao corredor, Elias recusou tratamento para o ferimento. "Minha luz está quase no fim," ele disse a Sam, "mas você precisa continuar o jogo." Sam, desesperado, ofereceu uma fuga, mas Elias negou. "O mundo lá fora não está pronto. Mas você, Sam, pode mudar o que está aqui dentro." Na véspera da execução, Elias pediu para ver um pôr do sol. Sam, arriscando tudo, abriu uma janela do corredor. O céu ardia em tons de laranja e Elias sussurrou: "É assim que a redenção parece." O dia da execução chegou. A cidade lotou a sala de testemunhas, ansiosa pelo espetáculo. Vernon, agora instável, insistiu em operar a faísca velha. Sam, com lágrimas nos olhos, perguntou a Elias: "Por que você não luta?" Elias respondeu: "Porque às vezes a luta é deixar a luz brilhar." Ele pediu para não usar o capuz, dizendo: "Quero ver o céu até o fim." Quando a corrente foi ligada, algo extraordinário aconteceu. Uma luz ofuscante envolveu Elias e a eletricidade falhou. A multidão gritou, alguns em pavor, outros em reverência. Elias caiu, sem vida, mas a luz permaneceu por um instante como uma chama que se recusa a apagar. A história parecia acabar ali, mas o twist final é o que eleva as chamas da redenção a um patamar inesquecível. 10 anos depois, em 1943, Sam, agora aposentado, vive com Ruth em uma fazenda nos arredores de Amber Hollow. A prisão foi fechada após um escândalo sobre execuções injustas, e Sam dedica seus dias a construir móveis para orfanatos. Ele nunca esqueceu Elias, mas a dor de sua morte se transformou em propósito. Ruth, que se tornou uma defensora de reformas prisionais, guarda um segredo que nem Sam conhece. Um dia, Sam recebe uma carta anônima com um desenho de um pássaro, idêntico aos que Reuben fazia. A carta o leva a uma igreja abandonada, onde encontra Clara, agora livre, e Reuben, que sobreviveu à prisão. Eles revelam que Elias não era apenas um homem com dons. Antes de morrer, ele deixou um caderno, escondido por Clara, com instruções para continuar o jogo.
O caderno detalhava como Elias usava suas histórias para passar mensagens codificadas, unindo prisioneiros e guardas em um plano para expor as injustiças de Ashridge. Cada ato de bondade no Jogo das Cinzas era, na verdade, uma peça de uma revolta silenciosa que culminou no fechamento da prisão, mas a maior revelação vem de Ruth. Ela confessa que na noite em que Elias curou Lili, ele também tocou seu coração, literalmente. Ruth, que nunca superara a perda de Eli, estava doente, com um problema cardíaco que os médicos não detectaram. Elias a curou, mas deixou algo mais. Visões de um futuro onde Sam lideraria uma mudança maior. Ruth guardou silêncio para proteger Sam, mas agora entrega a ele uma chave que Elias lhe deu. A chave abre um baú escondido na igreja, contendo cartas de prisioneiros que sobreviveram, todas agradecendo a Sam por manter a esperança viva. A surpresa final é devastadora. Entre as cartas, Sam encontra uma escrita por Elias, datada do dia de sua execução. Nela, Elias revela que sabia que morreria, mas escolheu a faísca velha para deixar uma chama que nunca apaga. Ele escreve: Sam, eu não era o milagre, você era. Cada homem que você salvou, cada coração que você tocou, isso é a luz que carrego para o céu. Sam, chorando, percebe que Elias não apenas curava corpos, mas almas, e que seu sacrifício inspirou uma transformação que ele nunca imaginou. O roteiro termina com Sam na fazenda, sob o mesmo céu laranja que Elias amava. Ele começa a contar a história do Jogo das Cinzas para um grupo de crianças órfãs que o ouvem com olhos brilhantes. A câmera sobe, mostrando a fazenda banhada pela luz do pôr do sol, enquanto a voz de Sam ecoa. E ele nos ensinou que mesmo no escuro, a redenção sempre encontra um caminho. Um pássaro, idêntico aos desenhos de Reuben, voa pelo céu, e o público sente que Elias, de alguma forma, ainda está lá. O final é um golpe emocional. A revelação de que Elias não era o milagre, mas o catalisador para a redenção de Sam e de todos ao seu redor, recontextualiza a história. O público, preso pela jornada de suspense, emoção e mistério, é surpreendido por um desfecho que mistura sacrifício, esperança e um legado eterno. A mensagem é clara: os verdadeiros milagres não estão nos dons sobrenaturais, mas nas escolhas humanas que transformam o mundo uma chama de cada vez.